Olá, sejam todos bem-vindos ao canal LaTeDeep e hoje nós iremos falar sobre mais um tema de engenharia. Dessa vez, engenharia nuclear, ou melhor, como funcionam as usinas nucleares. E não só as usinas, mas toda essa parte que intriga muito o ser humano. Muitas pessoas ainda têm medo da geração de energia nuclear, pois lembram dos fatos que aconteceram em Chernobyl, ou se não, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, ou até mesmo aqui no Brasil com o Césio 137 na Goiânia. Nós vamos falar sobre cada um desses episódios, para, é claro, enfatizar que a energia nuclear é algo realmente perigoso, mas pode ser um benefício na nossa sociedade. Bom, a princípio, o que é a energia nuclear? Como ela funciona? O que é a base, o princípio do que nós estamos falando? Então, a energia nuclear são átomos de alguns elementos químicos que têm a propriedade de, por meio de reações nucleares, transformar massa em energia. Quando nós entramos nessa parte da física, principalmente nos átomos, nós estamos falando dos núcleos dos átomos. Assim, esse processo ele pode ocorrer de forma espontânea em alguns elementos, mas em outros ele precisa ser provocado. Então, o aproveitamento dessa energia, ela se dá a partir de duas maneiras: por fissão nuclear, que é quando o átomo se divide, e por fusão nuclear, que é quando dois ou mais núcleos desses átomos eles se unem para produzir um novo elemento. Bom, esses dois últimos são os que ficam mais evidentes, a fissão e a fusão. E é isso que nós vamos usar para explicar não só as usinas nucleares, como é o objetivo do vídeo, mas também passar pelos acidentes, passar pelas bombas. O método mais comum utilizado nas usinas é a fissão nuclear do átomo de urânio, ou seja, os átomos de urânio são fissionados em cadeia e assim gera a energia nuclear. Ok. Nós já sabemos como funciona a parte de gerar energia, mas a usina em si nuclear, como nós vemos em Angra dos Reis, por exemplo, é um pouco mais complexo. Na verdade, se você souber como funciona uma usina termoelétrica, já será muito mais simples de entender a usina nuclear. A usina termoelétrica, ela funciona a partir da energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor. Em geral, é usado combustíveis como carvão, gás natural, diesel ou até mesmo óleo de combustível. Eles aquecem a água em uma caldeira até gerar um vapor de alta pressão e temperatura. Depois, esse vapor gira as turbinas por meio de um trabalho mecânico. Esse trabalho, depois ele é convertido em uma potência eletromagnética, isso dentro do gerador, gerando assim a nossa energia elétrica. Sim, mas não pense que nas usinas nucleares o combustível queimado gera vapor, porque senão o urânio seria queimado e isso liberaria uma dose de radiação muito alta e não atingiria o nosso fim. Mas o princípio da termoelétrica é bem parecido, vamos comparar. Então, sobre a parte da fissão, da quebra de átomos de urânio, nós já entendemos. Então, essa fissão, ela vai ocorrer dentro de varetas do elemento do combustível. Esses componentes, eles contêm, de forma vedada, é claro, o combustível nuclear. Na maioria dos casos, como nós já falamos, o próprio urânio. Então, a fissão nuclear que ocorre dentro do reator aquecerá a água e essa passará pelo reator a uma temperatura de 320 graus Celsius. Para que não entre em ebulição, a água é mantida sob uma pressão 157 vezes maior que a pressão atmosférica. Como nós sabemos, se a água for colocada à pressão do nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Então é por isso que nós precisamos dessa pressão, para manter a água no estado líquido. Agora nós temos um circuito de água a 320 graus Celsius correndo pelo gerador de vapor. Esse gerador de vapor, ele vai controlar o calor entre a água do primeiro circuito, essa água do primeiro circuito é a que está a 320 graus Celsius, e a água do circuito secundário. As duas, elas não entram em contato entre si, elas são independentes. Então essa troca de calor, ela permite que a água do circuito secundário, que é aquela que não está a 320 graus Celsius, se transforme em vapor e movimente a turbina. Tá, eu sei que isso pode estar um pouco difícil, mas vamos resumir essa última parte que ela é a mais interessante até agora. O primeiro circuito ele está a essa temperatura, como eu
já falei, de 320 graus Celsius, por causa da pressão muito alta. Então ele entra em contato com um segundo circuito de água. Esse circuito não está a essa pressão, por isso a água evapora. Também não está em contato com a radiação que passa pelo primeiro circuito. Assim, a hora que essa água é aquecida, ela gera vapor, ela vira vapor, melhor dizendo. Esse vapor sobe e gira as turbinas da energia da usina nuclear. Depois de mover a turbina, o vapor ele vai passar por um condensador, onde é refrigerado, no caso de Angra dos Reis, ele é refrigerado pela água do mar e é trazido de volta por um terceiro circuito independente. A existência desses três circuitos impede o contato da água que passa pelo reator com as demais. E é desta forma que é feita energia elétrica a partir da fissão de átomos de urânio. Agora entra a parte da segurança de usinas nucleares. Isso é o que mais intriga o ser humano. Bom, segundo a Eletronuclear, que é a estatal responsável pela operação das usinas brasileiras, uma usina nuclear funciona com sistemas de segurança que são redundantes e independentes, ou seja, na falha de um sistema, outro não será afetado. E a redundância acontece justamente por isso. Caso um sistema falhe, outro começa a agir no lugar. E é claro, em situações de emergência, até mesmo a parada do reator, para que não aqueça mais e não gere problemas como o que aconteceu em Chernobyl. Bom, já que nós falamos sobre sistemas redundantes, Chernobyl é um caso muito interessante. O desastre dessa usina foi ocasionado por uma sucessão de erros, tanto humanos quanto violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator 4 de Chernobyl. Infelizmente, o teste não foi bem sucedido e a violação das regras, os erros humanos geraram um desastre catastrófico. Bom, agora nos casos como a bomba de Hiroshima e Nagasaki ou no caso de Goiânia, não tiveram problemas com usinas nucleares, mas outros problemas que estão diretamente ligados às usinas nucleares. Bom, no caso das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, nós temos o princípio da usina nuclear, que é a fissão de átomos em cadeia. Sim, o mesmo princípio, mas nas bombas isso ocorre de forma desenfreada, exatamente para que elas explodam. Logo após a explosão da bomba, é gerado aquele famoso cogumelo de fumaça. Isso que intriga muitas pessoas. E sempre que nós falamos sobre temas relacionados a bombas nucleares, nós vemos essas mesmas fotos. E não para por aí não. Nós temos bombas nucleares muito mais fortes que as bombas de fissão. No caso de Hiroshima e Nagasaki, nós temos as bombas de fissão, como já foi dito. Mas hoje em dia há a bomba de hidrogênio. As bombas de hidrogênio, também conhecido como termonucleares, são um tipo de armazenamento que conseguem ser milhares de vezes mais potentes do que qualquer bomba de fissão. Isso porque elas usam um sistema de fusão de átomos, que gera muito mais energia do que a fissão de átomos. E o mais interessante não está nas bombas. Voltando para as usinas nucleares, o que o ser humano está tentando fazer nos dias de hoje é transformar, pegar essa fusão nuclear e colocá-la de forma organizada, de uma forma controlada. Ou seja, se ela gera muito mais energia que a fissão, por que nós não utilizamos a fusão para gerar energia elétrica? E os engenheiros, pesquisadores, cientistas, é claro que estão tentando fazer isso, mas não é tão fácil, pois a fusão nuclear é algo muito descontrolado. Bom, eu imagino que você já deva estar cansado de ouvir sobre todos esses temas, mas o importante é que você está aprendendo. O último que falta, eu prometo ser muito breve, mas espero que você esteja curioso para pesquisá-lo depois, é sobre o caso de Goiânia. Assim, em 1987, ocorreu o acidente do Césio 137 lá em Goiânia, que é um dos casos mais famosos de radiação e é o caso mais famoso relacionado ao Brasil. Então, nesse dia aconteceu o manuseio errado, o manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde ficava o Instituto Goiano de Radioterapia. Isso gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas, pois o Césio-137 é um isótopo radioativo artificial do césio e tem o mesmo comportamento, no ambiente semelhante ao do potássio e outros metais alcalinos. Ele pode ser concentrado em animais e plantas e a sua meia-vida física é de cerca de 33 anos. Nesse caso, o césio apareceu sob a forma de um pó brilhante, que com certeza encantava muitas pessoas,
mas elas não sabiam que esse pó brilhante era altamente radioativo. Muitas pessoas foram isoladas no estádio olímpico da cidade e elas passaram por um processo de triagem a fim de descobrir quais eram as áreas mais afetadas com o Césio-137. E por fim, tem até mesmo um filme que fala sobre esse assunto, cujo nome é Césio-137, O Pesadelo de Goiânia. E é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal LaTeDeep. Espero que a sua curiosidade o instigue a continuar pesquisando sobre o tema. E quem sabe, daqui a um tempo, nós teremos futuros engenheiros nucleares, físicos nucleares e assim por diante. Mas vamos fazer um último resumo para fixar bem na sua cabeça. Lembre-se sempre: fissão, quebra; fusão é a junção; quebra de átomos, fissão; junção de núcleo de átomos, fusão. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, a maior parte das bombas nucleares, ocorre um processo de fissão, assim como em todas as usinas nucleares. Já nas bombas de hidrogênio, ocorre o processo de fusão, que libera muito mais energia do que o processo de fissão. No mais, é isso mesmo. Aposto que esse vídeo foi muito mais fácil de entender do que aquele dos aviões. Mas mesmo assim, vá ver o vídeo dos aviões, como os aviões voam, caso você não tenha visto. Também temos uma série de outros vídeos em nossas playlists. Aproveite e muito obrigado!